Então, questão 8. João fez uma viagem de ida e volta entre Pirajuba e Quixajuba em seu carro, que pode rodar com álcool e com gasolina. Na ida apenas com álcool no tanque, seu carro fez 12 km por litro. Então, fez 12 por litro. E na volta apenas com gasolina no tanque, fez 15 km por litro. Então aqui do consumo do carro, né, a gente pode até simplificar a fração do consumo, né, do que ele consumiu, do quilômetro que ele fez por litro, né, da quantidade de quilômetro por litro. A gente pode até encontrar um número simplificado aqui. Eu posso simplificar essa fração por 3, que eu vou encontrar aqui 4, né, 12 por 3 dá 4 e 15 por 3 vai dar 5. Então nesse caso aqui, ó, como aqui é o quilômetro por litro, né? Então, para a gente encontrar o que foi gasto, então a gente pode montar uma fração que em relação ao que foi gasto em relação ao quilômetro rodado. Tipo, eu posso montar uma fração usando esses 18, usando o total de 18 litros aqui. Uma fração onde eu vou encontrar os dois números, né? Os dois maiores números que somados vão dar igual a 18. Ou seja, eu teria o 10, né? O 10 e o 8, né? Seriam os dois maiores números que somados daria igual a 18. Então eu poderia montar essa fração aqui, né? Em relação aqui o 8 aqui ao 4, que é o número menor, a gente colocaria o 8. E ao número ao consumo maior, né? Ou seja, a quantidade de quilômetro rodado maior, a gente teria o 10. Que na realidade, como é quilômetro, ficaria o contrário, né? Eu teria aqui, né? Pelo número menor, os 10, e pelo número maior, o 8, né? Ficaria mais ou menos assim, né? Tipo, para a gente poder entender, o álcool, deixa eu ver se ficaria, não, colocando mesmo o inverso, deixa eu ver se ficaria no inverso, é porque no caso elas vão ser inversamente proporcional, tá certo, ficaria mesmo aqui o 8 e o 10, e desculpem aí, ficaria o 8 e o 10. Aí o que acontece? Essa fração aqui representa, né, a quantidade de litros que foi gasto. Essa fração aqui representa a quilometragem rodada por litro, né? Então fez 12 por litro. Então o que vai acontecer? A gente vai pegar o que foi gasto por litro, né? O quilômetro feito por litro, que é o 12 sobre o 15, e vai multiplicar de forma inversa, né? Porque elas são grandezas inversamente proporcional, porque consumo por quilômetro são grandezas inversas. Então a gente vai fazer tipo assim, a gente vai pegar esse 8 e esse 10 aqui, né? E vai multiplicar de forma inversa. Como assim? A gente vai multiplicar o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador, né? Aí o que acontece? Para a gente descobrir o consumo, né? No caso, o consumo do álcool, 12 vezes 10 vai dar 120. Então, nesse caso aqui, com álcool, o carro fez 120 km, então foi a ida. A ida, né, foram 120 km, foi o que foi feito com álcool. E a gente vai agora multiplicar 8 vezes 15 para ver se também dá 120, que aí vai ser a volta. Né, que se der o mesmo valor, então aí o carro vai ter feito 120 km, que no caso ali seria a letra C. Então se a gente fizer 8 vezes 15, né, se você fizer aqui, ó, 8 vezes 5, 40. Fica o 0 e vai 4. Aí 8 vezes 1 é 8, com 4, 12, então dá 120. Então o carro fez 120 indo com álcool e fez 120 voltando com gasolina, né? Então realmente a distância entre as duas cidades são 120 km, certo? Então vamos lá para a nona. Então aqui diz assim, 2 quadrados de papel se sobrepõem como na figura. A região não sobreposta do quadrado menor
corresponde a 52%, que sobra aqui, né? E a região não sobreposta do quadrado maior corresponde a 73% de sua área. Qual é a razão entre os lados do quadrado menor e do quadrado maior? Então, primeiramente, a gente tem aqui uma espécie de cálculo de área, né? Onde a gente tem aqui um x menor e um x maior. Ou seja, o x menor, né? É a área do quadrado maior que está sobreposta pelo quadrado menor. Seria o x menor, porque seria a menor área aqui, né? A maior área está sobrando aqui do lado. E o x maior seria a parte do amarelo que está em cima do roxo, que a gente sabe que essa parte aqui está mais ou menos, né? Um pouco menor do que essa daqui, né? Então aqui a gente teria tipo um cálculo do quadrado, né? Porque para a gente encontrar o lado de um quadrado, lembra, a gente tem que tirar a raiz quadrada dele. Tipo, o quadrado tem 25 centímetros de área. Então, quanto mede cada lado desse quadrado? Então, a raiz quadrada de 25 é 5, então o quadrado teria 5 centímetros de cada lado. Então, nesse caso aqui, ó, como a gente vai estar trabalhando com a área para depois dar a razão do lado, que vai ser uma dessas razões aqui, então a gente sabe que 100% do quadrado maior aqui, né, seria essa área toda. Então, a gente vai tirar esse pedacinho daqui. Então, como é que eu vou descobrir qual é a porcentagem desse pedaço que está debaixo do outro? É diminuindo aqui dos 73, que é a parte que está fora. Então, se você pegar 100% e diminuir de 73%, então aqui vai ficar 10 menos 3, que fica 7. Aqui tirou emprestado para lá ficar 10, aqui ficou 9, né? Então 9 menos 7 fica 2. Então aqui vai sobrar 27. Então aqui a gente vai ter 27. Não é nem aqui agora, né? Que a gente vai finalizar ainda, porque pode ser que dê para simplificar. Então a gente vai ter aqui 27. E 100% do quadrado amarelo, quando a gente tirar aqui os 52, né, os 52, que é a parte que está em cima do outro, do quadrado maior, quando a gente fizer 100%, né, ou seja, 10 menos 2 aqui fica 8, né, que lembra que a gente pede emprestado, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 9, e 9 menos 5 fica 4. Então corresponde a 48% essa área. Então o que acontece? Se a gente pegar, né, como ali a razão ali vai estar em forma de fração, claro, né, que é uma razão, então a gente vai pegar aqui uma razão da medida menor em função da medida maior, que é os 48. Então o que acontece? Será que dá para simplificar? Deixa eu ver, creio que sim, dá por 3 vezes 16, dá por 3, né? Então aqui a gente vai fazer, ó, 27 por 3, aqui vai dar um 9. E 48 por 3, ou seja, 4 por 3, dá 1. 1 vezes 3 é 3, para 4 resta 1, fica 18. 18 por 3 fica 6. Então a razão da área é 9 sobre 16. Então a gente vai pegar aqui, ó, o maior em função do menor deu 16 de área, ou deu 9 de área, desculpe. 9 de área. É o maior em função do menor. E o menor em função do maior deu 16 de área, a parte correspondente, o menor em cima do maior, deu 16 de área, né? Então aqui a gente está pegando a área do menor e a do maior, a área sobreposta aqui em relação ao tamanho que cada um tem, certo? Aí o que acontece? Tirando a área, ou seja, como é que a gente vai tirar a área? Vocês sabem que para tirar a área desses valores, colocando aqui um parênteses sem necessidade, como é que a gente vai fazer esse cálculo de área desse 9 sobre 16? Vocês sabem que na hora de tirar a área, aquele quadrado que a gente tem de um lado ali, ele vira a raiz quadrada do outro lado aqui, ó. Então, se você tirar a raiz quadrada do 9, vai dar 3. Se você tirar a raiz quadrada do 16, vai dar 4. Então, a razão do lado de um quadrado, do quadrado menor, né, e do lado do quadrado maior, então aqui sobra 3 para o quadrado maior
e 4 por quadrado menor em relação ao tamanho, em relação à área, né? Então seria letra A, viu? Então, nona questão, letra A.